A história do Irã, antiga Pérsia, entrelaça-se profundamente com a narrativa bíblica e o destino do povo de Israel. Nos primórdios, a região foi habitada pelos Elamitas, descendentes de Elão, filho de Sem, conforme registrado em Gênesis 10:22, que diz: os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. Sua capital, Suzã, tornou-se um centro estratégico, mencionado no livro de Daniel, e eu estava em Suzã, a fortaleza, Daniel 8:2. Os Elamitas participaram de conflitos arcaicos, como a coalizão liderada por Quedorlaomer contra Sodoma e Gomorra, evento no qual Abraão resgatou seu sobrinho Ló. Profecias como a descrita em Isaías 21 verso 2, que diz: sobe, ó Elão. Sitia, ó Média, prenunciaram seu declínio ante a ascensão dos medos e persas. No século IV a.C., o Império Medo-Persa emergiu sob Ciro, o Grande, cujo decreto libertou os judeus do exílio babilônico, cumprindo a promessa divina, conforme Isaías 44:28, que diz: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, e assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, Isaías 45 verso 1. O retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo, narrados em Esdras, marcaram um período de simbiose entre persas e judeus. Figuras como Ester, rainha da Pérsia, e Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, ilustraram a influência judaica na corte persa, enquanto o templo era restaurado com apoio financeiro imperial. A conquista da Pérsia por Alexandre, o Grande, em cerca de 330 a.C., introduziu o domínio helenístico. Os Seleucidas, sucessores de Alexandre, profanaram o Templo de Jerusalém em 167 a.C., desencadeando a revolta dos Macabeus, cuja vitória é celebrada no Hanukkah. Daniel já previra a fragmentação do Império Grego. 4 reinos se levantarão, descrito em Daniel 8, 21 e 22. Os partas, que sucederam os Seleucidas, apoiaram revoltas judaicas contra Roma, como a tomada de Jerusalém por Antígono II, em 40 a.C., ecoando a presença de judeus da parte em Jerusalém no Pentecostes, conforme Atos 2:9. Sob os Sassânidas, que dominaram a região do atual Irã entre 224 e 651 d.C., o zoroastrismo, uma religião monoteísta semelhante ao cristianismo em alguns aspectos, revitalizou a identidade persa, enquanto comunidades judaicas na Babilônia compilavam o Talmud babilônico, que é a principal obra da tradição oral do judaísmo rabínico, que contém um código de leis judaicas organizado em 63 tratados e discussões rabínicas que interpretam temas como leis, ética, história, medicina e filosofia, além de histórias e parábolas. Apesar de perseguições esporádicas, como a execução do líder de uma das revoltas judaicas, Mar-Zutra II, a coexistência permitiu florescer a erudição rabínica. Profecias como a descrita em Ezequiel 38, alimentaram interpretações escatológicas sobre uma futura coalizão contra Israel, com a participação do Irã. A conquista islâmica em 651 d.C. islamizou a Pérsia, reduzindo os judeus ao status de dhimis, que eram protegidos, porém com restrições. Sob califados como o Abássida, pensadores judeus como Maimônides dialogaram com eruditos persas, preservando tradições em meio a tensões. A ascensão dos Safávidas no século XVI consolidou o xiismo, que é o islamismo xiita, como identidade nacional, antagonizando otomanos sunitas e, mais tarde, influenciando a retórica anti-ocidental. No século XX, a dinastia Pahlavi, que governou entre 1925 e 1979, modernizou o Irã e aliou-se a Israel, reconhecendo-o em 1950 e colaborando em projetos como o Projeto Flower, que visava o desenvolvimento de mísseis. A Revolução Islâmica de 1979, porém, transformou o Irã em uma teocracia xiita hostil. O Ayatollah Khomeini declarou Israel um tumor cancerígeno, rompendo relações e financiando grupos como o Hezbollah e o Hamas. A retórica antissemita atingiu o ápice com Mahmoud Ahmadinejad, que liderou o país entre 2005 e 2013, negando o Holocausto e prometendo apagar Israel do mapa. Atualmente, o conflito Irã-Israel é marcado por guerras por procuração, ataques via Hezbollah no Líbano, sabotagem nuclear,
como o ataque israelense a Natanz em 2021 e ataques cibernéticos. Enquanto Israel vê o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial, o Irã posiciona-se como paladino da resistência anti-ocidental, ecoando a menção da Pérsia em Ezequiel 38 e 39. Assim, a Pérsia antiga, celebrada na Bíblia como instrumento divino para a restauração de Israel, transformou-se no Irã moderno, que reinterpreta seu legado através de uma lente ideológica. Enquanto profecias como as de Ciro cumpriram-se historicamente, visões escatológicas permanecem sujeitas a debate e interpretações. Assim terminamos esse pequeno resumo da história da formação do Irã e sua relação com as profecias bíblicas. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.